Vamos agora dar início ao nosso webinar de hiperconvergência e simplificar o data center. Neste webinar, queremos apresentar uma visão geral da solução PrimeFlex for Nutanix Enterprise Cloud e mostrar como diferentes recursos e funcionalidades permitem atingir um data center rápido, altamente escalável e eficiente. Os nossos apresentadores de hoje são Nuno Leonardo, Data Center Business Development na Fujitsu. O Nuno Leonardo está na Fujitsu desde 2007, inicialmente como consultor em soluções de data center e desde 2015 como responsável de negócio na área de processamento. O Nuno, além da experiência no desempenho de desenvolvimento de negócio na área de data center, é também formador para parceiros e colaboradores da Fujitsu para as áreas comerciais e pré-venda nas soluções de processamento e sistemas integrados. Pedro Gomes, Territory Account Manager na Nutanix Portugal. Pedro Gomes é, desde outubro de 2019, Territory Manager na Nutanix. De 2010 a 2019 foi Enterprise and Public Sector Account Manager na Cisco. De 2000 a 2010 foi Account Manager na HP. Adora tecnologia e nos tempos livres gosta de praticar desporto. Mais uma vez, obrigada a todos por se registarem e assistirem a este webinar. Gostaria ainda de partilhar alguma informação útil para a sessão de hoje. Podem colocar as vossas questões na secção de chat no painel lateral do webinar. Esta sessão irá ser gravada e partilhada posteriormente via e-mail. Iremos agora prosseguir com o Nuno Leonardo e no final abriremos as linhas para as vossas questões. Bem-vindo, Nuno Leonardo. Olá, bom dia a todos. Penso que já me estão a ouvir e que já me estão a ver. Antes de mais, agradecer a vossa presença e o terem disponibilizado parte do vosso tempo para estar connosco. Agradecer também à Nutanix, ao nosso parceiro tecnológico, pela presença e pelo suporte no efetuar deste webinar. Do ponto de vista queria só fazer aqui um enquadramento inicial até chegarmos à hiperconvergência, sob a forma como a digitalização das infraestruturas de data center está a ter impacto naquilo que é a gestão e operação dos sistemas. Efetivamente, temos vindo a assistir uma contínua evolução daquilo que é o data center e os sistemas que o suportam. De acordo com alguns analistas, prevê-se que o crescimento de volume de dados vai aumentar num fator de 10 nos próximos 3 anos e o que por si só vai gerar um grande impacto dentro daquilo que é o IT que está dentro dos nossos data centers. O que é que isto leva? Leva a que as infraestruturas tenham que ser cada vez mais ágeis, cada vez mais adaptáveis. Qual é o reverso da medalha? É que os budgets que estão disponíveis para investimentos e para modernização dos data centers, para quem os tem que gerir, se são os mesmos, já é muito bom, porque na maior parte das vezes o que vemos é uma redução dos mesmos. E o que vemos efetivamente é que se aqueles que cá estão há mais tempo, se pensarmos no que era o passado, em que falávamos de apenas algumas centenas de utilizadores ligados ao IT, suportados em sistemas com uma forte dependência do hardware, com uma forte dependência do sistema operativo e da relação deste com o próprio hardware, passámos posteriormente para aquilo que se chamou a segunda plataforma, ainda muito em utilização hoje em dia, obviamente, em que passámos a ter milhões de dispositivos, de utilizadores ligados à infraestrutura, passámos a ter arquiteturas de alguma forma já independentes naquela relação entre o hardware e o software. Eu posso ter um sistema operativo que corre em dispositivos de multifabricante, mas continua, obviamente, a haver também uma forte dependência naquilo que diz respeito quer ao armazenamento, quer à componente de networking. Quando entramos na terceira plataforma, em que temos bilhões, trilhões de dispositivos, de utilizadores conectados, obviamente que se pretende ter uma computação cada vez mais modular, geograficamente independente, fala-se cada vez mais no edge computing, por exemplo, portanto, a computação fora do data center. O storage, obviamente, obriga também a uma revisão e a um repensar daquilo que são as implementações mais tradicionais e, obviamente, que o próprio
networking, tem ele por si só também que alterar. E tudo gira, mais uma vez, como tínhamos dito há pouco, em torno daquilo que é a informação. Ainda antes da informação, do que são os dados. Portanto, são cada vez mais os dados que são gerados neste novo mundo digital. Estes dados têm, por sua vez, que serem recolhidos, têm que ser transportados, que por si só já é um desafio enorme. Está aí o G5. Temos também o tema do processamento. Há uma cada vez maior necessidade de processar os dados e, obviamente, que a necessidade de os armazenar. Isto porquê? Porque com a geração destes dados todos e com a modernização da tecnologia, com o advento dos in-memories, da memória não volátil, com o duplicado performance quase que todos os anos dos processadores, existem oportunidades de, com uma analítica sobre estes dados, transformá-los em informação. E isto faz com que constantemente surjam novas necessidades e novos desafios sejam colocados a quem tem a responsabilidade de gerir, peço desculpa, o IT. E se olharmos para aquilo que é uma infraestrutura de data center tradicional, normalmente composta por diferentes camadas, a camada de armazenamento, a camada de networking, portanto de comunicação, a camada de processamento, que muitas vezes lá dentro está também ela subdividida sobre quem gera sistemas operativos, quem gera aplicações. Verificamos que estamos sob um modelo rígido, portanto um modelo que não é muito flexível, que obriga a trabalhar com múltiplas equipas e com skills também muito específicos e muito dedicados ao nível que estão a gerir. Obviamente que permite também, ou implica também, uma série de operações que têm que ser manuais, o que torna uma infraestrutura como sendo pouco ágil, muito lenta, muito definida por hardware, portanto continua a existir aqui uma grande dependência face ao hardware que suporta a solução, o que leva também à construção de silos. Silos estes que, mais uma vez, obrigam à existência de conhecimento específico e de equipas específicas. Claro que a resposta mais imediata seria a virtualização e, de facto, durante muito tempo pensou-se que a virtualização seria a varinha mágica que iria resolver todos os problemas que existiam dentro do data center. E a verdade é que a virtualização trouxe algumas coisas positivas, trouxe muitas coisas positivas, obviamente muito relacionadas também com a tecnologia que a suporta, e isto tem forte impacto naquilo que diz respeito à performance e aos ganhos de performance que se conseguiram obter, não esquecendo também os custos de aquisição, portanto, a partir do momento em que com a virtualização eu tenho infraestruturas que são partilháveis, deixo de ter tantos silos, o que me permite reduzir os custos de aquisição, e com isto, se tenho uma infraestrutura de menor dimensão, reduzo também, obviamente, os custos de operação. E depois há outro tipo de melhorias, outro tipo de fatores positivos que trouxeram, desde logo as ocupações dentro do data center, as energias associadas, quer para a alimentação, quer para o arrefecimento. E, efetivamente, se olharmos, ou todos pensávamos que a virtualização seria quase que o ponto final onde todos estes desafios ficariam resolvidos. Mas a verdade é que não é bem assim. E se pensarmos num projeto que queremos equacionar, que queremos fazer o deploy para uma infraestrutura de virtualização, continua a consumir muito tempo. Tempo das equipas que têm que fazer o planeamento e a forma como esta infraestrutura irá ou não correlacionar-se com o que já existe dentro do data center, muito tempo das equipas que o operam, porque continuamos a ter os diferentes layers de hardware independentes, o que significa que temos que ter várias equipas, com vários skills, com várias capacidades, que têm que interagir umas com as outras. E, portanto, continuam a existir aqui alguns problemas que não foram resolvidos e, mais uma vez, o conhecimento continua a ficar disperso, continua a ser muito específico e que faz com que a maior parte das organizações, uma vez escolhida determinada plataforma, se vejam de alguma forma obrigada a permanecer com essa plataforma, porque o custo da mudança continua a ser muito significativo.
E esta é uma das razões porque, efetivamente, começa a aparecer um grande barulho sobre o tema da hiperconvergência. Só para vos dar aqui alguns números que conseguimos obter, portanto, diversos analistas dizem que para os próximos anos, até 2022, que está já aí à porta, prevê-se um crescimento anual de 33% daquilo que são as soluções hiperconvergentes instaladas. 55% dos sistemas integrados serão hiperconvergentes, é a expectativa para 2023. A expectativa é que 85% das empresas passem a gastar mais neste tipo de solução e a verdade é que a mesma já suporta e já transmite um nível de confiança bastante eficaz para face ao utilizador final, face a quem vai consumir o IT, o que leva a que 60% de quem já usa atualmente sistemas em HCI já os use para suportar aplicações críticas para o negócio. É óbvio que tudo gira à volta dos budgets, tudo gira à volta dos impactos que tem do ponto de vista financeiro dentro do IT. A Fujitsu, em conjunto com a Freeform Dynamics, fez uma pesquisa mundial. Cerca de 60% dessa pesquisa foi feita na Europa e um dos temas que levantou dentro deste questionário era qual era a expectativa de potencial de poupança que era expectável num sistema hiperconvergente versus um sistema tradicional. Podemos, obviamente, identificar rapidamente que as respostas são muito positivas. Portanto, existe esta expectativa que, do ponto de vista de poupança nos custos de operação e de aquisição, que uma solução de hiperconvergente tenha, de facto, forte impacto. E a verdade é que as expectativas não foram defraudadas. Portanto, quando comparamos as expectativas iniciais versus aquilo que é a resposta de quem já tem experiência dentro da hiperconvergência, verificamos que não há aqui um defraudar das expectativas. Portanto, não se trata de mais um chavão de mercado que depois se traduz em nada. Não, efetivamente, quem experimentou, quem está em uso, pode confirmar que naquilo que diz respeito à poupança, à salvaguarda de investimento, quer do ponto de vista de OPEX, quer de CAPEX, existem efetivamente poupanças muito interessantes. Mas afinal, o que é isto e como é que podemos comparar e quais são as diferenças entre aquilo que é uma infraestrutura clássica, construída por blocos, versus uma infraestrutura hiperconvergente? Eu penso que o boneco é quase que autoexplicativo, mas de qualquer forma deparamos de imediato com o diminuir da equipa ou das equipas necessárias para operar este tipo de solução. Porque se do lado esquerdo, na infraestrutura clássica, temos mais uma vez uma infraestrutura constituída por módulos, portanto uma componente de armazenamento, temos um módulo ou um layer de networking, temos depois então a componente de processamento, mais uma vez isto obriga a equipas diferenciadas muitas vezes, também na fase de procurement isto obriga a processos também eles diferenciados e complexos e a última análise tem que haver alguém que tenha a responsabilidade de assegurar que existe uma interligação simples e eficaz entre os vários patamares. Quando olhamos para a solução hiperconvergente, a primeira coisa que nos salta à vista é que diminui o número de recursos necessários para manter a solução e que toda a solução funciona em blocos. É tudo software defined. Portanto, é uma solução que funciona do ponto de vista modular. Quais é que são as suas características? De uma forma muito genérica, é que estes módulos são constituídos por servidores x86, standard. A componente de armazenamento é toda ela local, em cada um das unidades de processamento, o que depois possibilita a criação de uma virtual SAN. Não estão esquecidos e faz parte também daquilo que são os serviços associados ao tratamento de dados, mais comuns, como o tema da duplicação, das replicações, obviamente que não está esquecido, sendo que a alta disponibilidade é built-in, está integrada, portanto, sendo uma solução constituída por módulos,
estamos a falar do pressuposto que se um dos módulos falha, seja por que razão for, a granularidade do mesmo depende depois das soluções, mas se um dos módulos falha, os outros que resistem terão que ser capazes de manter as aplicações disponíveis. Grande vantagem é, obviamente, uma gestão unificada, portanto, para toda a componente, para toda a solução, existe apenas uma gestão unificada, ao passo que numa infraestrutura tradicional, normalmente nós temos gestão específica para o armazenamento, gestão específica para a rede, gestão específica para o processamento, gestão específica para a virtualização. Aqui não, aqui o que se pretende, e isto é também um dos fatores que permite gerir de uma outra forma as equipas que vão operar este tipo de equipamentos ou este tipo de soluções, é que a gestão passa a estar centralizada. O crescimento pode ser feito de duas formas, pode ser feito através de scale-up, com o adicionar de componentes aos módulos de processamento já existentes, ou pode ser pura e simplesmente feito através de scale-out, ou seja, eu estou a esgotar a capacidade de processamento ou capacidade de disco e é tão simples quanto adicionar um novo módulo aos que já existem. Este tipo de soluções têm normalmente associadas funções de auto-discovery, o que facilitam o crescimento e integração de novos módulos, e como já me disse, portanto, é tudo software defined. Componente de storage, componente de networking, a componente de software, é tudo software defined. E em que é que isto traduz? Quais são os benefícios? Bem, desde logo, se são menos componentes, isso é óbvio, e se tenho menos componentes, tenho então também necessidade de menor espaço na ocupação do data center. Se tenho menos componentes, tenho também uma necessidade inferior naquilo que diz respeito aos consumos energéticos associados para a execução do trabalho ou das tarefas, assim como também para a componente de cooling e refrigeração. O que implica também uma simplicidade do ponto de vista da administração. Com esta simplicidade, obviamente que o know-how, os skills associados podem ser de alguma forma também reduzidos, e com a componente e a capacidade de fazer o scale-out, de que falávamos há pouco, permite-me começar com uma solução muito pequena e depois ir crescendo à medida que vão sendo as minhas necessidades. Se pensarmos numa solução de VDI, por exemplo, é muito fácil perceber de que forma é que podemos crescer com os custos perfeitamente controlados. Portanto, eu posso identificar que cada nó de computação me suporta, imaginem, 50 utilizadores de VDI, eu agora começo com 100, tenho 2 nós, amanhã preciso de 500, é multiplicar o número de nós, portanto é só acrescentar, não tem que haver um investimento inicial muito grande, porque no fundo eu só vou adquirir para aquilo que vai servir o início do projeto. Isto permite, obviamente, um alinhamento muito flexível com aquilo que são as necessidades do negócio e permite, obviamente, também, como já falámos, alta disponibilidade, business continuity, está tudo isto endereçado na hiperconvergência, traduzindo-se, obviamente, num TCO muito inferior. E por último, antes de passar ao Pedro, partilhar aqui convosco aquilo que são algumas referências e algum feedback que temos tendo dos nossos clientes, de realçar novamente tudo o que diz respeito ao data center, quer na redução do ponto de vista do espaço, quer na redução do ponto de vista do consumo energético, passando obviamente pela manutenção, portanto, são menos componentes a manter, é uma complexidade muito inferior também para manter, e a velocidade com que se fazem as atualizações, quer de software, quer de firmware, é efetivamente muito relevante. Porque estamos a falar de sistemas integrados. E também não esquecendo que quando o deploy é feito naquilo que são os remote offices, é também muito interessante, porque se está tudo convergente, se tem apenas os tais módulos de computação, os skills que eu necessito para suportar, as necessidades que eu tenho de me deslocar para verificar se a storage fala com o servidor, se o networking está ok, são inferiores, porque é tudo, mais uma vez, definido por software. Pedro, passo-te então agora a palavra para falar sobre aquilo que são os diferenciadores da Nutanix
Muito bem, muito obrigado, Nuno. Em primeiro lugar, agradecer à Fujitsu por esta oportunidade de falarmos. Eu vou começar por explicar o que é a Nutanix e falar aqui daquilo que nós achamos que são as mais-valias da solução para os clientes e para os parceiros. Nuno, pedia-te só para me passares aqui o rato. Ok, já está. Muito bem. Então, explicar um pouco o que é a Nutanix. A Nutanix é uma empresa americana com cerca de 11 anos e, na verdade, o que as pessoas que fundaram a Nutanix quiseram fazer há 11 anos atrás é tentar definir uma nova arquitetura para o data center, porque na altura achou-se que a solução dita tradicional, servidores, storage, depois tipicamente ligado a esses servidores e o storage, a SunSwitch ou a LAN-switch, era uma arquitetura com alguns problemas que estavam identificados e que o Nuno acabou por falar neles. E, portanto, a ideia das pessoas que fundaram a Nutanix foi tentar trazer uma nova arquitetura. A arquitetura é essa que hoje em dia é denominada como hiperconvergência, um espaço onde a Nutanix está e outros fabricantes, e hoje a ideia desta sessão é abordarmos esta componente da Nutanix, que é uma componente mais core da Nutanix. Neste slide queria só dar aqui ênfase a 2 pontos. O primeiro, a nível daquilo que são a Gartner, os quadrantes da Gartner e da Forrester, a Nutanix aparece em ambas como líder neste quadrante de hiperconvergência. Este é um dos pontos. O segundo ponto tem a ver com o NPS Score da Nutanix. Eu não sei se vocês conhecem o Net Promoter Score. Tipicamente é algo que é bastante valorizado pelos clientes a nível do score, daquilo que é a qualidade do suporte dos vários fabricantes. Este score vai de 100 a menos 100 e a Nutanix está há 5 anos, 6 anos consecutivos acima dos 90 neste score, ou seja, somos muito conhecidos pela qualidade do nosso suporte. Aqui só apenas uma referência em relação aos últimos quadrantes que vos falei atrás, e também aqui este é curioso, que um estudo que a Gartner fez a nível mundial daquilo que seriam os clientes que compraram hiperconvergência. 50% dos clientes que compram hiperconvergência acabam por escolher Nutanix. E, portanto, é algo que eu hoje vou tentar explicar-vos o porquê dessa escolha. Uma das razões, como vos falei, tem a ver com a Nutanix tentar trazer uma melhoria em relação àquilo que são a arquitetura tradicional. Como vocês podem ver aqui à vossa esquerda, este tipicamente é a arquitetura que encontramos em muitos clientes ainda, ou seja, com storage arrays ligados, como vos disse há pouco, a um SunSwitch ou um LAN-switch, depende dos casos, e depois tem a componente de servidores e mais acima as componentes de virtualização. A ideia da Nutanix é entregar-vos uma solução baseada em software, que neste caso, quando entregamos a solução, entregamos, como o Nuno também disse, em servidores x86, neste caso com servidores da Fujitsu, e a ideia da solução da Nutanix é ter uma solução completamente integrada, em que a gestão é feita toda de uma forma integrada. Ou seja, na nossa solução nós conseguimos gerir na mesma plataforma as componentes de computação, de storage, de rede, algumas componentes de segurança e também tudo o que tem a ver com máquinas virtuais, independentemente do hypervisor que vocês escolham. O que eu vos estou aqui a dizer, na verdade, é este tipo de gestão que vocês têm hoje em dia, ou a maioria dos clientes têm hoje em dia numa arquitetura tradicional, em que tem, por um lado, uma plataforma de gestão para gerir o storage, por outro lado, as componentes do hypervisor, por outro lado, os servidores e assim sucessivamente. Nós, na verdade, temos uma única plataforma, chamada Prism, e gerimos
todas estas componentes num único ponto já agora uma plataforma HTML5, não precisam de instalar nenhum produto e, portanto, conseguimos fazer essa gestão unificada. Já agora, e eu vou falar nisso um pouco mais à frente, gerimos não só as plataformas que os clientes têm numa infraestrutura interna, numa private cloud, mas também, caso tenham workloads hoje em dia na Azure ou na AWS, conseguimos gerir também na mesma plataforma essas workloads de uma forma bastante simples, que é meu intuito hoje também mostrar-vos rapidamente na parte final desta sessão. Diria que aqui um dos pontos mais fortes em que somos reconhecidos pelos nossos clientes e pelos nossos parceiros é esta capacidade de escolha que damos aos clientes e aos parceiros. Capacidade de escolha que se traduz na questão do hypervisor. Se vocês, enquanto cliente, já tiverem licenciamento de VMware ou de Hyper-V, nós somos perfeitamente compatíveis com VMware e Hyper-V, mas damos aqui uma terceira opção. Essa terceira opção chama-se HV, um hypervisor que vem de base na solução da Nutanix, portanto sem custos, e para fazer aqui alguma comparação, e eu vou comparar aqui com o líder de mercado, que é a VMware nesta área do hypervisor, nós, em termos de funcionalidades de base, aquilo que entregamos é o equivalente ao licenciamento Enterprise Plus da VMware. Ok? Portanto, vem incluído na solução, sem custos adicionais, é depois a opção do cliente escolher o AHV ou escolher o VMware ou o Hyper-V, se já tiverem licenciamento desses hypervisors. Ponto importante aqui também, em relação ao hypervisor, nós suportamos algumas funcionalidades que podem ser interessantes. Por exemplo, se um cliente já tiver um site central, um site principal em que tenha licenciamento da VMware, nós suportamos DR, um site secundário, em que pode ter a HV. Diferentes hypervisors em sites diferentes e esse suporte é perfeitamente possível. Já agora, também um ponto importante, a gestão é sempre através do Prisma. Vocês podem ter num site principal VMware, o vSphere, num site DR, o HV, toda a gestão destes diferentes hypervisors e das máquinas virtuais é feita numa única consola, que é o Prisma. Ok? A mesma coisa no hardware, vocês aqui têm várias configurações possíveis. Eu aqui coloquei aqui três opções possíveis em termos de hardware da Fujitsu, vocês podem utilizar. Mais uma vez, outra das questões interessantes nesta solução é que vocês podem fazer uma configuração à medida das vossas necessidades, ok? Não estão aqui, isto não é uma solução estanque. Vocês, à medida daquilo que vão precisando em termos de CPU, RAM e storage, podem ir adicionando nós à solução. E como o Nuno também disse, e bem, o adicionar nós na infraestrutura da Nutanix é muito simples, ok? É bastante simples, portanto não tem complexidade. E depois, uma terceira opção que damos aqui aos nossos clientes é, se um cliente tiver iniciativas de cloud pública, nós conseguimos, hoje em dia já, entregar a nossa solução de hiperconvergência em clouds públicas também, sendo que, e premissa importante, toda a gestão é feita, como vos estou aqui a mostrar, numa única plataforma. Ou seja, esta solução da Nutanix chama-se Clusters e tem aqui algumas características que podem ser interessantes. Portanto, primeira característica, a gestão daquilo que vocês fazem numa private cloud é a mesma, caso tenham workloads na AWS ou na Azure, sendo aqui um pormenor, nós não vamos mexer nas configurações de networking que vocês já têm na AWS ou na Azure, ok? É um ponto importante. Como vos disse, a gestão é feita unificada. Nós hoje em dia conseguimos passar workloads de clouds públicas para uma cloud privada Nutanix de uma forma simples. Temos aqui características que têm a ver com mobilidade sem mudar depois configurações de rede e depois, por fim, conseguimos gerir isto
Hoje em dia, o cliente consegue gerir isto de uma forma simples, que é isso que eu vos vou mostrar no fim, e existem planos num futuro próximo de termos um serviço gerido também para fazer, ajudar os clientes a gerir estes mundos que são diferentes. Então, entrando aqui um pouco mais em pormenor do que é a solução da Nutanix, nós começamos sempre com 3 nós. 3 nós esses, e 3 nós porquê? Já agora, um ponto aqui importante, nós de base damos sempre aquilo a que chamamos um RF2, em que nós suportamos sempre que mesmo aqui com o nó 3 caia, o que asseguramos aos nossos clientes e aos nossos parceiros é que as VMs que correm neste nó 3 vão passar automaticamente para os 2 nós que sobrevivem, ok? E é esse o porquê dos 3 nós iniciais, ok? Portanto, a ideia é nunca haver disrupção aqui de serviço na solução de hiperconvergência da Nutanix e, portanto, nós não abdicamos comercialmente vender sempre 3 nós, porque acreditamos que é a solução mais resiliente e é um dos grandes benefícios também das soluções de hiperconvergência, esta capacidade de dar RF2 de base na solução. Como vocês veem aqui a vermelho, nós em cada uma das appliances temos aquilo a que chamamos uma CVM, uma controladora virtual, que na verdade vai ter a função de distribuir a nível de computação e storage pelo número máximo de nós, de hardware que existe aqui no cluster. Ok? Mais uma vez, o adicionar nesta infraestrutura um nó novo é bastante simples. Portanto, se tivessem aqui um quarto servidor, a única coisa que precisavam de fazer era ligá-lo a um switch top of rack e automaticamente o cluster ia estar em descoberta e a ver que tinha um nó adicional com mais computação e mais storage e sem haver disrupção de serviço, vai adicioná-lo à solução que já existe e à infraestrutura que já existe. Um ponto aqui importante também, que o Nuno abordou, e é muito importante isso estar claro, nós conseguimos de base, sem licenciamentos adicionais, fazer todas as características de storage que no passado eram dadas por storage arrays ditos tradicionais. Portanto, snapshots, clones, compressão, duplicação, data locality, fazemos isto tudo sem licenciamentos adicionais e com um pormenor também interessante, nomeadamente aqui com a compressão e duplicação, independentemente da escolha de storage que vocês tenham em relação às appliances. Portanto, nós podemos entregar uma solução baseada em All Flash ou baseada em NVMe, mas há clientes que hoje em dia, por várias questões, compram também soluções híbridas, ok? O que eu vos estou aqui a dizer em relação às funcionalidades de storage é que, independentemente da solução que vocês queiram comprar, a nível de solução híbrida, ou flash ou NVMe, eu consigo entregar de base todas as características que apresento aqui em baixo, nomeadamente compressão e duplicação, e estou a falar nisto porque existem algumas soluções do mercado que têm algumas limitações a este nível. Aqui a ideia é não haver limitações, todas as características que falamos nós conseguimos entregar, independentemente das características do hardware que vocês têm por baixo. Aqui um ponto também importante de referir, muita gente não tem esta ideia e eu gostava também de referir, nós não entregamos só storage a nível das VMs, como veem aqui, nós temos outros serviços de storage, nomeadamente o Files, nós conseguimos entregar nesta solução NAS, nós suportamos NFS e SMB, e também entregamos outros serviços de storage, nomeadamente Object. Temos tido bastantes projetos também aqui em Portugal nesta área para storage backup, storage normalmente que é pedido em que pedem-nos capacidades maiores, mas storage mais lento, temos esta capacidade também, e também serviços de bloco, nomeadamente aqui entrega de iSCSI, seja para dentro da solução da Nutanix, seja, por exemplo, para dar storage a uma base de dados. Às vezes existem limitações nos clientes
em que as bases de dados, nomeadamente aqui Oracle e SQL, são licenciadas por cores, e portanto isto pode ser aqui uma hipótese de dar serviço e de dar storage a essas bases de dados. Gostava de falar também aqui de alguns pontos que vêm de base na solução, nomeadamente este, o Self-Service Portal, ok? Vem de base na solução, sem custos adicionais também, e é a capacidade que nós podemos ter na solução da Nutanix de entregar a utilizadores dentro da organização cotas para gerir, por exemplo, as suas máquinas virtuais, ok? Isto, ponto importante, nomeadamente para clientes que têm equipas de desenvolvimento, podem passar esse ónus para esses utilizadores, sendo que o mais importante é que o IT Manager nunca perde o controle do que é que esses utilizadores estão a fazer e, portanto, muito importante, e principalmente em clientes que têm equipas mais pequenas ou que têm equipas de desenvolvimento, isto é algo bastante valorizado, até porque vem de base na nossa solução. Queria-vos dar também visibilidade de algumas das características, algumas delas até novas, que a Nutanix tem em termos de automação, de preditibilidade, ok? Que vêm incluídas na solução em alguns módulos de software, nomeadamente esta, que é o Visual Monitoring, em que facilmente, e vocês eu acho que vão perceber também, quem nunca viu uma demo de Nutanix, no final vão ver a facilidade que é gerir todo este mundo que devia ser complexo, é muito fácil de gerir aqui na nossa solução, e portanto aqui o Visual Monitoring pretende, mais uma vez, fazer correlação de algumas VMs e algumas aplicações e ser fácil para quem vê chegar e ver a correlação entre elas. Ok? Peço desculpa, vou voltar aqui, passei um slide a mais. Outro ponto, este não é novo, mas bastante importante, que temos na nossa solução é aquilo a que chamamos o Capacity Planner, em que a solução consegue fazer uma análise daquilo que está a ser consumido a nível de CPU, RAM e storage e consegue dar uma preditibilidade aos nossos clientes e perceber até quando é que esse storage, RAM e CPU podem durar, ok? Fazemos mais do que isso, conseguimos dar também informação ao cliente de base se tem VMs que têm recursos a mais, se tem VMs que têm recursos a menos, se têm VMs que estão inativas e, portanto, de uma forma simples conseguimos dar também toda essa informação. Conseguimos ir mais além, já conseguimos fazer também aquilo a que chamamos um forecast planning, em que imaginem, vocês têm uma solução da Nutanix dentro de casa com determinada RAM, CPU e storage e amanhã alguém vos pede ou tem uma iniciativa nova na vossa solução. Vou dar aqui o exemplo do VDI. Imaginem que têm um projeto novo de 100 VDIs, vocês com este Forecast Planning conseguem validar dentro da ferramenta se a capacidade que hoje em dia tem no vosso cluster de Nutanix consegue acomodar essa nova iniciativa de VDI. Se não, a ferramenta dá-vos automaticamente aquilo que precisam de comprar em termos de CPU, RAM e storage para concluir essa nova iniciativa, ok? Mas vamos aqui um bocadinho mais além, e eu até vou voltar aqui atrás para vos dar o exemplo que tinha falado. Imaginem que vocês têm aqui um conjunto de VMs que têm necessidade de ter mais CPU ou mais RAM. Nós não só damos a informação que existem essas VMs na vossa infraestrutura em que têm necessidade de ter mais RAM ou CPU, mas conseguimos definir um processo automático, ok? Para, com base num trigger que foi explotado na solução, conseguimos definir uma ação automática, ok? Sem que o IT Manager tenha que fazer estas configurações à mão. Portanto, a isto chamamos playbooks, é algo também bastante valorizado pelos nossos clientes e é algo bastante apreciado hoje em dia. Temos alguns clientes aqui em Portugal e internacionalmente com este tipo de soluções, é algo bastante valorizado. Outro ponto aqui novo que temos, e eu vou passar rapidamente, tem a ver com o discovery de aplicações. Portanto, já fazemos isto também
na nossa tecnologia. A questão também de monitorizar as próprias aplicações é algo que vamos ter aqui na nova versão do Prisma Pro. E também, outro ponto bastante valorizado é a questão aqui do Smart Diagnostics, em que, com base nas métricas que a própria ferramenta vai dando, conseguimos mais facilmente dar informação aos nossos clientes. Um ponto também aqui, só aqui para terminar, em termos de características de automação que temos, tem a ver com aquilo que é o showback, que é dar informação aos nossos clientes que têm workloads na AWS ou na Azure, dar informação do que é que está a ser o custo que eles estão a ter nesses service providers, ok? E com esta funcionalidade do showback, nós conseguimos dar informação que muitas das vezes, e ultimamente tem havido alguns projetos em contas enterprise em Portugal, em que querem ter esta análise, ok? Que já têm iniciativas de cloud pública e os custos começam a ser elevados e, portanto, é algo que a Nutanix trouxe agora também. Nós tínhamos um produto que era o BIM, que fazia isto autonomamente, mas trouxemos agora também para as funcionalidades do Prisma esta capacidade para dar esta visibilidade aos clientes de custos que os clientes tenham numa cloud privada. Muito rápido aqui dar-vos também, e eu não vou aqui perder muito tempo neste ponto, é só para a vossa referência, a nível de segurança, a Nutanix tem várias valências, várias certificações. Aliás, o nosso primeiro grande cliente a nível mundial foi o Ministério da Defesa americano. Trazemos de base o que chamamos o self-healing. A nossa solução tem capacidade, está em monitorização e está a fazer várias vezes essa monitorização, tem a capacidade de resolver os problemas por si só, ok? E quando não tem, rapidamente vocês conseguem ver onde é que houve uma falha, porque é que houve, portanto, conseguimos fazer isto. Temos integrações também com vários players de segurança, nomeadamente aqui nos fabricantes de firewalls, com Palo Alto, Checkpoint, Fortinet, Cisco. Portanto, temos essas integrações nativas, ok? E terminando aqui, só aqui para vos dar aqui visibilidade que eu hoje falei, como vos disse, naquilo que é o core da Nutanix, que é a parte componente de hiperconvergência, mas a verdade é que a hiperconvergência é apenas uma pequena parte. Eu diria que esta fatia de baixo é o nosso core, e foi isto que eu hoje tentei aqui trazer-vos. Hoje em dia a Nutanix tem um conjunto de produtos adicionais, é só para ficarem com uma ideia. Hoje não vou falar sobre este tema, mas se tiverem curiosidade ou se tiverem interesse, por favor falem connosco, que hoje em dia conseguimos ter soluções desde broker de VDI, aqui com o Frame, até outro tipo de soluções que podemos endereçar nos vossos clientes, caso sejam parceiros, ou falando com o cliente final. E terminava aqui, eu queria passar novamente aqui a bola para o Nuno, e vou passar, só aqui um... Estou. Obrigado, Pedro. Penso que já me estão a ouvir. Portanto, ainda antes de irmos para aquilo que será talvez o ponto alto deste webinar, que é uma demonstração de operação Nutanix, queria só passar aqui por 3 slides relacionados com a oferta. Portanto, a oferta conjunta da Fujitsu com a Nutanix chama-se PrimeFlex for Nutanix Enterprise Cloud. E em que é que se diferencia? Diferencia-se que ela é entregue no modelo appliance, portanto, com tudo o que é necessário para instalar e para operar, está tudo incluído. Nem que é que nos diferenciamos? Bem, a Fujitsu e os seus servidores são desde há muito reconhecidos naquilo que diz respeito
aos mais importantes benchmarks da indústria, nomeadamente aqueles que dizem respeito à virtualização, portanto, a nossa eficiência é efetivamente reconhecida, e não esquecendo aquele que é o nosso ADN alemão e muito japonês, temos funcionalidades avançadas no que diz respeito à poupança da energia. Por exemplo, a capacidade de ter equipamentos a operar até temperaturas entre os 40 e os 45 graus centígrados, sem que isto faça de alguma forma perder ou diminuir algum tipo de condição associada a garantias. Se imaginarmos que o podermos aumentar 1, 2, 3 graus a temperatura ambiente de um data center, o que isso implica do ponto de vista de poupança de custos de energia é de facto muito importante. Como vos disse, a Fujitsu com a Nutanix entrega estas soluções em modelos chave na mão, e para isso temos previamente uma série de modelos, configurações que podem ser obviamente depois adaptadas, mas previamente certificados para a execução da Nutanix, que vão desde pequenos cenários para Remote Office, Branch Office, passando para soluções mais avançadas, como seja a execução de bases de dados in memory, como é o tema do SAP HANA, e para quem trabalha normalmente com SAP e mais especificamente com o HANA, sabe o quão exigente a SAP é nestas certificações. Pois bem, a Nutanix e os modelos Fujitsu são já certificados para a execução SAP HANA, com o hypervisor da Nutanix, e não esquecendo também o tema do VDI, onde podemos suportar aquilo que são os postos de trabalho mais tradicionais até aos postos de trabalho mais exigentes, com a certificação de variados modelos de placas gráficas para serem disponibilizados. Do ponto de vista de suporte, sendo isto uma oferta chave na mão, existe apenas um ponto de contacto para o suporte, para todos os componentes, com funcionalidades de autocall, ou seja, em caso de alguma detecção de falhas, o próprio sistema abre um incidente junto da Fujitsu, que depois há de escalar ou não para a Nutanix, e dizer-vos também que toda a componente de atualização, seja da hypervisor, seja Nutanix, seja de firmware, está tudo integrado e pode ser feito através da ferramenta do OneClick da Nutanix. Portanto, mais uma vez, é uma oferta totalmente integrada, totalmente chave na mão, em que estão seguros que, caso exista algum tipo de incidente, ninguém ficará no limbo de se a culpa é do software ou se a culpa é do hardware e a quem é que eu vou ligar. Por último, Pedro, vou então passar-te o ecrã para que possas então fazer a demonstração de como se pode operar um ambiente Nutanix. Muito bem. Ok, eu acho que já estão a ver aqui o meu ecrã. Eu já agora, só aqui muito rapidamente, explicar-vos a gestão, se vocês tiverem mais do que um cluster, e este é o exemplo, nós temos o Prism Central em que conseguem gerir na mesma plataforma mais do que um cluster, e esse cluster pode ter características diferentes. Este tem o hypervisor da HV, da Nutanix. Aqui tenho uma demo com VMware. Portanto, a gestão é toda feita numa única plataforma. Eu hoje o que vos quero mostrar, eu vou entrar aqui na demo HV para vos mostrar a solução e para perceberem a facilidade de gestão. Portanto, quando entro, aqui estou na demo HV, estou neste elemento, neste cluster HV, e consigo ter aqui um conjunto de informação neste dashboard inicial, nomeadamente o hypervisor, HV. Já agora, o look and feel, sendo o HV, Hyper-V, VMware, é idêntico, ok? Portanto, isto vos vou mostrar, serve também para VMware ou Hyper-V. Eu aqui queria só mostrar-vos aqui as funcionalidades com HV, mas é idêntico o look and feel da solução. Portanto, consigo ter aqui neste dashboard inicial o hypervisor, saber qual é, a capacidade de storage que tenho neste cluster, o número de VMs que tenho a correr, quais é que estão on e off, o hardware, e depois tenho aqui um conjunto de métricas do cluster em si. Mas eu, e mais interessante do que isto, eu consigo entrar
em cada uma das áreas e ver de uma forma simples, clicando aqui em cada um dos elementos. Eu vou aqui começar pelo networking, em que consigo rapidamente ver quais é que são as minhas VMs, onde é que elas estão ligadas, como podem ver. Portanto, eu consigo rapidamente perceber que esta VM está ligada aqui ao servidor 1 e consigo depois ligar e ver ao nível da porta e ter aqui um conjunto de informação ao nível da porta. Isto está aqui a demorar aqui um segundinho para fazer aqui o load. A mesma coisa ao nível do hardware. Deixem-me ver só se vos consigo mostrar. Vou-vos mostrar aqui primeiro as VMs. Como vos disse na apresentação, nós conseguimos gerir não só tudo aquilo que tem a ver com serviços de storage, computação, mas também as próprias VMs. Eu, nesta componente, carreguei aqui na VM e eu consigo criar uma VM, ter aqui acesso. Eu carreguei aqui na minha VM de Apache e consigo ter aqui algumas métricas da própria VM. Ok? Inclusivamente aqui mostrar-vos que tenho aqui também disponível o I/O Metrics das próprias VMs, que é algo que é bastante, que é pouco usual termos numa solução. Eu devo ter aqui um problema de rede que peço aqui desculpa, só ver se estou ligado aqui ao meu Wi-Fi. Só um segundinho. Só um segundinho que eu acho que estava aqui com falhas no Wi-Fi, a ver se consigo resolvê-las em tempo útil. Bem, isto é o efeito demo. Estou aqui com stress. Eu se calhar diria passávamos aqui às perguntas e respostas até perceber o que é que se passa aqui. Pode ser? Combinado, Pedro. Pedia-te então só que passasse o controle outra vez aqui para este lado. Ok. Bem, vamos poder colocar agora algumas questões. Agradeço a todos estarem a ouvir. Vamos abrir agora o nosso chat para algumas questões que para poderem colocar, para podermos responder às vossas dúvidas. Vamos ver. Ok, já temos aqui 3 questões. Bem, se eu quiser uma apresentação, demonstração desta solução, que contactos devo usar? Se me deixarem responder, portanto, podem falar sempre com o Fujitsu ou com a Nutanix. Nós temos a capacidade de fazer quer apresentações, quer demonstrações individuais, portanto, de um para um, e caso haja um projeto que o justifique, em fazer também demonstrações e provas de conceito na casa do cliente. É expectável que durante o dia 2 ou amanhã recebam na vossa caixa de correio um e-mail de agradecimento com um kit de informação relativo a esta oferta e podem responder sobre esse mail também ou para esse mail caso necessitem então de fazer qualquer tipo de agendamento ou pedirem uma sessão individual ou específica
para qualquer projeto que possam ter. Obrigada. Vamos passar aqui à próxima. Se tiver um data center baseado em hardware de outra marca, como posso evoluir para uma solução hiperconvergente Nutanix baseada em hardware Fujitsu? Estou, Pedro? Respondes tu ou respondo eu? Podes pegar. A tua imagem é que fez freeze e eu não percebi se estavas, mas podes Não, pegar. eu estava aqui só a tentar entrar aqui noutra demo para ver se conseguia mostrar aqui a infraestrutura, mas sim. É muito simples. Nós tipicamente, quando fazemos uma apresentação a um cliente, nós conseguimos, com base nós temos ferramentas em que conseguimos enviar ao nosso cliente e com base naquilo que é os inputs dessa ferramenta, ok? Com base naquilo que é a infraestrutura atual do cliente, é muito simples dimensionarmos uma solução baseada em hardware Fujitsu com Nutanix. Temos aqui uma outra questão. A plataforma Fujitsu, suportada pelo sistema operativo hiperconvergente da Nutanix, é compatível e está certificada para correr soluções em ambiente SAP HANA? Sim. Eu penso que referi isso há pouco, depois Pedro, se quiseres acrescentar alguma coisa. Salvo erro, a HV, portanto, o virtualizador da Nutanix foi o primeiro HCI a estar certificado para a execução de ambientes SAP HANA, e a Fujitsu tem também, dentro daquilo que é a sua oferta em modelo appliance, portanto, com o licenciamento OEM, tem também modelos específicos com características específicas certificadas pela SAP para a execução da base de dados ANA em modelos hiperconvergentes. Pedro, não sei se queres acrescentar alguma coisa a este tema. É isso mesmo, inclusivamente temos tido alguns projetos aqui em Portugal nesta área e, portanto, claramente somos um player importante em conjunto com a Fujitsu nesses projetos de SAP HANA. Recordo que temos o nosso chat aberto para colocarem as vossas dúvidas. Estejam à vontade para colocar aquilo que entenderem. Não temos mais nenhuma de momento, não sei. Estamos em cima da hora, pontualíssimos. É verdade, é verdade. Somos pontuais. Então penso que não haverá aqui nenhuma questão a colocar, não há dúvidas. Penso que as dúvidas vão chegar talvez via e-mail nos pedidos de apresentação, demonstração, neste caso. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Do meu lado é agradecer. Temos com uma assistência muito interessante. Agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade. Agradecer ao parceiro Nutanix também a disponibilidade por nos suportar neste evento, e fica a mensagem: desafiem-nos. Pedro. Eu queria agradecer também, e o Nuno disse bem, muitas das vezes os clientes e os parceiros têm ideia que estas soluções, até pelas funcionalidades avançadas que têm, que são demasiado caras, não tem sido a nossa experiência em Portugal, ok? E, portanto, falem connosco, com a Fujitsu, temos todo o gosto em dar-vos também referências daquilo que poderá ser um custo para uma solução para a vossa organização. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Resta-me agradecer a todos pela participação e a disponibilidade. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.